útil. O Navarro, ele consegue forçar um erro do lateral do Avaí, do Kevin, e ganha a oportunidade de gol. Mas aí peca na definição, que é o calcanhar de Aquiles do Navarro. Tecnicamente, ele não é um grande centroavante, mas é um cara que fisicamente pode ajudar pelo estilo de jogo do Palmeiras. Nesse ponto, é bom alguns jogadores abrirem os olhos, que esse é o tipo de oportunidade que tem que ser aproveitada. O Wesley dá uma assistência, mas ainda assim não leva vantagem nos duelos individuais. É um jogador que pode aproveitar mais essas oportunidades. O Veron não entra muito bem. E aí o Navarro. Navarro é um jogador que certamente, se mantiver esse nível, vai perder oportunidades, vai perder espaço com a entrada de Merentiel, com a entrada de Lopes. Então, esse é o momento para jogadores como ele abraçarem como ali os jogos da vida. Porque quando aumentar a concorrência no elenco do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras vai se reforçar mais nessa janela do meio do ano, vai ter menos espaço, vai ter menos oportunidade. E esse é o tipo de lance que o Navarro não pode perder, até pela concorrência maior que se avizinha. São jogadores que estão deixando a desejar, mas que nesse tipo de oportunidade poderiam entregar um pouco mais. Aliás, aqui, Mauro, na hashtag linha de passe, e a nossa produção, com o João Gonzalez já tinha me alertado também, ele é o alvo da torcida palmeirense, o Navarro, hein? Está sendo muito criticado aqui nas redes sociais, é o alvo que a galera do Verdão está mirando. Diga aí, Mauro. Eu já tive a oportunidade de ouvir um pedaço da entrevista do Abel, ele lamentou mesmo, né, não ter vindo com a vitória. A gente botou ali uma palavra, acho que amarga, empate amargo. Já ouviremos aqui no Linha, viu? Então, pois é, não sei que parte nós vamos ouvir, mas a parte que eu vi, ele lamenta, fala sobre uma defesa no final do jogo, impressionante do goleiro, ele fala dessa falta do Jean-Pierre, espetacular. Que foi um espetáculo mesmo, ele tinha acabado de entrar, o Jean-Pierre, e bate essa falta, mas fala algo que eu acho que ele vai ter que aceitar e vai acontecer mesmo, que ele diz assim, todos os adversários que enfrentam o Palmeiras colocam a faca nos dentes e se entregam demais e etc. Normal. É normal, é o time a ser batido. Sim. E se não fizer isso, e eu acho que aí está o mérito do Avaí nesse empate, que é essa entrega mesmo, e ainda assim, ficou quase ali na posse de bola, mas óbvio, o Palmeiras teve o dobro de finalizações, mas eles também chutaram 4 gols daqui, mas é se entregar, tem que se planejar, e eu acho que isso o Avaí fez muito bem, não pode fazer como veio o Botafogo aqui, querer jogar de peito aberto com o Palmeiras, que aí pode ser goleado, não pode dar espaço para a correria dos atacantes, e isso eu acho que responde a esse empate. A entrega que realmente o Avaí teve e tem que ter quando se enfrenta um time como o Palmeiras. Marcação. Marcou os caras. Marcou. Eu acho que estão mais exaustos. O Abel chega a dizer, não sei como serão os próximos jogos do Avaí. Tipo assim, eles entregaram tudo aqui fisicamente, taticamente. Exagera um pouco, mas é verdade. E é por isso que o Avaí conseguiu. Eles podem estar mais cansados, mas estarão mais confiantes também. Afinal de contas, empataram com o melhor time da América, né? Confiantes, otimistas. Não, lógico. E assim, entrega. Tem que ser assim contra o Palmeiras, senão não consegue vencer, não. É o melhor time no momento. O que o Léo disse que o Avaí é um time bem treinado, eu concordo plenamente. Vou até lembrar do jogo lá no começo do campeonato, o Avaí veio pra cá, pra São Paulo, Itaquera, tomou 3-0, o jogo, o Roger Guedes foi elogiado, o melhor jogador em campo foi o Cássio. É verdade. O Avaí, obviamente, é um time que luta para não ser rebaixado, mas não é um time bobo. Não. E no primeiro tempo, eu vou lembrar de uma entrevista do Vitor Pereira de ontem, já que é de português para português, que o Abel não vai falar. O Vitor Pereira está falando mais, está na construção ali, o Abel nem tem que falar sobre isso. A queda técnica hoje foi muito grande, principalmente dos lados do campo, no primeiro tempo. O Breno Lopes e o Wesley não deram a sequência de jogo que normalmente o Veron e o Dudu dariam. Tá? O Palmeiras sentiu demais isso. Eu incluo os laterais também. Mike e Jorge do lado não deram. Aliás, o Jorge é um capítulo à parte. É incrível como aquele Jorge que a gente viu no começo não consegue jogar. Sumiu, né? E hoje, inclusive, assim, no aspecto a gente fala da falta no ataque, defensivamente, especialmente ali no segundo tempo. O lance que tomou o drible do Pote, que ele era para amarelo, ali, que era o lance perigoso que o juiz mandou seguir. Agora, o primeiro tempo, eu acho que foi equilibrado exatamente por conta disso. O Avaí, como disse o Mauro, joga como tem que jogar fechado ali, porque é possível. Enfrentando o time com mais sucesso no continente nas últimas 2 temporadas, o time a ser batido, o Abel tem toda a razão. No segundo tempo, o jogo foi muito favorável ao Palmeiras. E quando vira para 2-1, eu duvido que alguém apostaria no empate.
eu duvido. Era um jogo muito mais afeição de um 3-1, do Palmeiras confirmar a vitória, de conseguir o resultado. Futebol, né? E terminou empatado. Por isso, eu concordo que o empate foi amargo. Aí, a questão do calendário, de o treinador ser obrigado a jogar. Jogou segunda-feira, jogou quinta-feira, hoje é domingo, ele tem que poupar jogadores, ele tem Libertadores, mesmo contra o Cerro, mas o jogo fora é um jogo que pode ser um pouco mais chato, o Cerro é um time muito limitado, acho que o Palmeiras vai se classificar sem grandes dificuldades. E de qualquer jeito você não pode bobear no mata-mata, né? Como diz o nosso João Guilherme, e a Libertadores ela é traiçoeira, então você não pode bobear. E está voltando. E Palmeiras teve, não sei, o Jean-Pierre vai fazer quantos gols de falta ele vai fazer como esse na temporada, ou seja, as coisas aconteceram de uma maneira negativa para o Palmeiras em um tempo. Provavelmente se o Palmeiras tivesse essa equipe principal nos dois tempos, ele teria conseguido vencer. Sim. Só que, tecnicamente, os jogadores que entraram não conseguiram jogar um futebol sequer comparável aos que têm jogado mais. E um detalhe, Birner, estamos no meio da temporada. O nível de exigência ficará maior a partir de agora. As grandes competições começam a ser decididas. Nós temos aí o Abel Ferreira para trazer aqui no Linha de Passe. É isso? Por favor, Abel. Mas normalmente os técnicos usam por volta desse percentual aí mesmo, né? Ele queria dizer, 70% meu, ele não falaria isso, e também não acho que chega a ser 70%, mas acho assim, fundamental a participação dele nesse grupo, como de alguns técnicos e alguns trabalhos vencedores também. Outra coisa que aconteceu hoje, que eu vou anotar no meu caderninho e guardar, sim. Porque eu não vejo o Gustavo Gomes errando, né? O melhor zagueiro do Brasil. Achei que aquele pênalti, pela experiência que ele tem, não era para cometer. Nós vamos discutir esse lance aqui. Não era para cometer. Você não daria o pênalti, Vini? Não é isso. Foi. Então já vou dizer. Foi pênalti, não é pênalti jabuticaba, ele bate, na minha opinião, óbvio. Pênalti já vi que você vai discutir. Só acontece no Brasil. Não foi o caso ali e tal. Mas assim, eu acho assim, pela experiência que ele tem, do melhor zagueiro que está jogando no Brasil atualmente, ele podia evitar esse pênalti, não ir para esse confronto, para esse choque. Só isso. Porque a gente não vê ele errando, né? O Ranieri sabe, tá na linha de fundo, não tem ângulo para bater, é só dar o toquinho e esperar o contato. É a única coisa que ele pode conseguir ali. E o Gustavo Gomes caiu na dele. Né? Caiu, exagerando. Pela experiência que tem, né? Mas, Birner, diga aí, não foi pênalti, é isso? Não foi pênalti? Não daria. Eu não sei se o João separou o lance para te guardar a pauta para depois. Não sei, desculpa. Criticante no ponto, mas de qualquer maneira... Canta aí, João. Tem o lance separado? Já. Tem? Já ele vai mostrar. Eu vou esperar, vou opinar e explicar a opinião, obviamente. Eu queria levantar uma bola aqui para vocês, que é a seguinte. O Leonardo Bertozzi usou a frase sem drama. Depois desse empate hoje, Avaí 2, Palmeiras 2. O Mauro Naves acabou de falar de um erro do Gustavo Gomes que não é muito comum. Estamos no meio da temporada, que até agora é extraordinária do Palmeiras. O Palmeiras só perdeu 4 jogos. E a partir de agora, as competições mais importantes passarão a ser decididas. Será que chegou a oscilação que não tinha acontecido ainda com o Palmeiras do Abel? É sem drama, como disse o Leonardo Bertozzi, ou é um primeiro sinal de que precisa ficar atento a esse momento do time do Palmeiras, que é o time a ser batido? Olha o que vem pela frente aí, só para você comentar, Bertão. O Cerro, né? Sim. Agora, depois Atlético Paranaense em casa, em São Paulo, depois volta a jogar com o Cerro, Fortaleza fora de casa e depois o São Paulo em casa pela Copa do Brasil numa decisão. Quer dizer, só jogo ninguém tem refresco também. Se a gente pegar a sequência de outro time também, dos outros, tentando fazer o advogado de defesa aqui, então, tá? Sim, pois não. Eu não qualifico como oscilação uma derrota de 1-0 num clássico, que é o primeiro tempo num jogo de 180 minutos, quer dizer, é metade de um confronto, tá? Não acabou ainda. E um empate fora de casa contra um adversário que tem seus méritos, na minha opinião, joga bem. E o time estava bastante modificado. E não tem como não modificar o time em alguns momentos. E as decisões vão sempre ser difíceis. Especialmente no Palmeiras, que o planejamento da temporada dos times brasileiros normalmente é vamos devagarzinho aqui, estadual, vamos subir. O planejamento do Palmeiras era, eu tenho um campeonato mundial em fevereiro, eu tenho que estar bem. Então lembra dos primeiros jogos do Palmeiras no ano? Voando. Acelerado. Voando, mesmo no campeonato estadual, voando. E chegou bem no Mundial. Fez um bom Mundial. Sim. Jogou bem os 2 jogos, tá? Claro, depois volta, retoma o ritmo e tal, mas a preparação, assim, é diferente das outras. Então, em algum momento, você pode ter ainda oscilação, você pode ter aqui uma barriga física, de desempenho, até mesmo de resultado.
Mas, assim, não é numa semana pra mim que você ganha um clássico de virada no final e perde, mas tem o segundo jogo e empata um jogo fora de A casa. semana começou bem, é verdade. bem lembrado. Não dá para criticar o Abel pela escalação de hoje. Não. Porque se fosse um confronto com qualquer outro adversário, que não fosse um clássico na Copa do Brasil, eu até entenderia se ele poupasse no meio da semana, segurasse na Copa do Brasil, porque imaginando a hierarquia de torneios, para o Palmeiras, a Copa do Brasil não é Eu prioridade. não entenderia se ele tivesse poupado no clássico, tá? O clássico é pesado. E o Abel... Acho que menos gente entenderia, esse que é o A ponto. Libertadores e o Brasileiro são pesados, a Copa do Brasil não é. O Abel sentiu isso no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando poupou contra o São Paulo. Não, eu acho que ele fez o certo, ele ganhou a Libertadores. Não, mas a corneta foi A grande. comunidade palmeirense não entendeu bem. Mas nesse caso, Festejou o bi da Libertadores. é pesado poupar no clássico, fora, no Morumbi, e eliminatório. E o Palmeiras, pelo menos nas metas financeiras, estipula quartas de final de Copa do Brasil. Então, pelo menos, passar do São Paulo é uma obrigação financeira para o Palmeiras. Então, eu valido a estratégia do Abel de não poupar na Copa do Brasil. E pensando na gordura que o Palmeiras já tem, por mais que seja mínima, de uma vitória, fazia sentido poupar contra o Avaí. Então, a escalação, a estratégia dele, talvez não tenha sido a melhor, mas tenha sido a possível. A estratégia que se desenhou diante dos confrontos do Palmeiras e das prioridades. Eu entendo a estratégia a partir do ponto de vista que ele olha para o Avaí e fala: eu posso conseguir o resultado positivo colocando meus jogadores principais por 35 minutos, colocando substitutos desde o início. Bini, e ele ensaia essa escalação no próprio jogo contra o São Paulo, quando ele termina com Wesley, Sim. Breno Lopes e Navarro na frente. Sim, mas eu, em primeiro lugar, acho que vou ser bem claro. Prioridade do Palmeiras é a Libertadores, o campeonato mais difícil e gigantesco é o Brasileiro, e a Copa do Brasil, terceiro plano. Copa do Brasil, para mim, é um torneio muito bom, muito legal de se ver, divertido e tal, mas para mim é um torneio pouco valorizado além da conta. É o terceiro em importância? É claro, né? Então, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Se você olhar para o que interessa, que são as torcidas brasileiras, e nós estamos nesse âmbito, nesse contexto, ele é o terceiro. Sim. Se você olhar para o continente, para aquilo que dá respeito ao seu clube, aquilo que faz você ser admirado fora do país, ele é o quarto. Sim. Até a Sul-Americana Sim. dá mais respeito fora do país do que ganhar a Copa do Brasil. Você vai jogar Libertadores ano que vem, chega o campeão da Copa Sul-Americana. Da Copa do Brasil, não sei se citam. Né? Não sei se acho que é tão relevante assim lá fora. Interna, mas no final das contas, o time joga Mas eu acho, Birner, que pelos adversários que você enfrenta, vou te citar um exemplo. Se o São Paulo tira o Palmeiras agora e pode ter uma arrancada para ganhar a primeira Copa do Brasil dele, contra adversários que vão ser desse escalão, necessariamente, porque a Copa do Brasil vai afunilar, talvez para o torcedor ela fosse maior. É mais importante para o torcedor, eu concordo, respeito e não quero mudar isso. Mas vou dar um exemplo. O Atlético foi campeão ano passado. Contra quem o Atlético jogou nas 4 fases? Da Libertadores, você diz? Da Copa do Brasil. Não, jogou com o Atlético Paranaense, Fortaleza, né? Ok, mas isso pro torcedor do Atlético são times difíceis de você enfrentar. Mas pro torcedor do Atlético são confrontos tão históricos assim, tão relevantes. Mas para quem não ganhou, como é que é 2 times? É que esse ano caíram aí clássicos dessa fase. Para quem nunca ganhou é importante. Converso com muito São Paulino, muito perto de mim, que pro São Paulo é muito importante, até porque o São Paulo não joga Libertadores e não tem chance de jogar brasileiro. Então. E não tem a Copa do Brasil. Concordo. Mas não é porque nunca venceu. Tem galeria lá da Libertadores, tem galeria de brasileiro. Não é porque fica naquela. O São Paulo já chegou, como você bem sabe, no tempo em que o São Paulo não tinha Copa do Brasil e ganhava tudo, a abrir mão de disputar a competição. Tá, mas hoje hoje pro São Paulo seria extremamente importante. Claro. Aí termina de fato o jejum de títulos. Tem um monte. O ano passado o presidente falou, olha, é a nossa Copa do Mundo. Tudo depende do momento. Pô, mas aí você acreditou quem quis. A torcida tá goleada como se tivesse jejum, do mesmo jeito. O Mauro Naves, aquela colocação aqui que o Léo e o Breler já responderam, eu gostaria de ouvir a opinião do Birner e sua também. É um meio de temporada, está em desvantagem na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo e hoje empatou com o Avaí mesmo fora de casa, quando era o favorito para conseguir uma vitória. É um sinal de alerta ou não? Sem drama, não tem nada a ver? Não, acho que não. Alguém aqui comentou, o Wesley não entregou hoje, o Navarro não entregou e as mudanças... Breno Lopes. O Breno Lopes. Quando ele põe esses jogadores contra o São Paulo, e foi agora, essa semana... Todo mundo dizia assim, tá vendo que diferença?
Que elenco. O Rogério Ceni teve que botar o Rigoni e o Éder, que não entregaram nada perto da correria que entra o Wesley. O Breno Lopes já entra, chuta na trave. Só que hoje eles começaram e não deram resposta. Mas acho natural, vamos poupar um pouquinho. O Veiga estava nesse processo de voltar e o Rony, vamos descansar ele um pouco. Mas era para ser um ataque que poderia infernizar. Toda vez que o Wesley entra, ele inferniza. Ainda mais que ele pega todo mundo cansado ainda. Faz uma jogada no segundo tempo. Então. Do Rony. Exatamente. Mas enfim, hoje não entregou, então acho natural. Assim, o Palmeiras foi o primeiro a começar a temporada? Foi, por causa do Mundial. Sim. Talvez o Palmeiras já esteja num processo de desgaste maior do que os outros? Pode ser. Tanto é que todo dia o Abel fala assim, não sei que hora que esse time vai quebrar. Ele continua repetindo titulares e indo ao limite. Sim. Mas não diria que, então já começou a fraquejar. Vamos esperar os resultados contra o Cerro. Eu acho que ele deu uma poupada hoje, sai arrependido porque não conseguiu 3 pontos, mas muito melhor do que se tivesse colocado todo mundo desde o início aí e, sabe-se lá, infelizmente machucado. Sim. Porque ele também, na entrevista, citou que o Flamengo machucou jogadores, que o Atlético machucou jogadores, que... Ele citou os Corinthians, machucou jogadores, ele citou os 4, 5 times. Ele se preocupa com isso, ele fala, não sei até onde esses meninos, eu ia falar esses miúdos, os miúdos é do Corinthians, mas eu não sei até onde esse meu grupo vai conseguir entregar. Ele já usou a frase quebrar, quando é que esse grupo vai quebrar fisicamente, mas não diria que está oscilando, não. Não é para